Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra deste dia 7 de abril de 2022. Nós estamos na quinta semana da Quaresma, nessa quinta-feira. Cor litúrgica é a roxa. O santo do dia é São João Batista de La Salle, tá? E vamos rezar as duas orações propostas para este mês de abril, que a primeira é voltada ao Senhor Jesus Eucarístico, a segunda ao Espírito Santo, tá? Como eu falei já no dia 1º de abril, desculpa, e não é mentira, essas duas orações eu retirei do livro O que são as indulgências, do professor Felipe Aquino, tá? Que é um baita de um livrão que fala sobre o que são as indulgências mesmo, o porquê nós fazemos, porque o católico deveria saber, deveria praticar diariamente, né? Então, são duas orações com indulgência parcial. Quando se tem indulgência parcial, você pode fazer várias vezes ao dia a mesma oração, tá? Por exemplo, uma salve rainha, um creio em Deus Pai, um creio. O creio também tem a indulgência parcial, então você pode fazer várias vezes. Algumas jaculatórias, ladainhas, né? Outras são concedidas indulgências plenárias. A plenária você só faz uma vez por dia ou por noite. Só pode repetir no outro dia, tá? Então, ficar na frente do Santíssimo por meia hora em adoração, indulgência plenária, rezar o terço comunitariamente, por exemplo, tem o terço dos homens aí, você homem, jovem, ou homem mesmo, né? Tem lá o grupo do terço dos homens, comunitariamente, rezando todos os mistérios propostos, né? O terço mesmo é concedido indulgência plenária. Outra forma, leitura da Bíblia por mais de meia hora, no mínimo meia hora. Estudo bíblico por meia hora para mais, indulgência plenária. Então não é tão difícil, às vezes o que dificulta é a nossa vontade. Você não sabe o que é indulgência, o que são as indulgências? Eu recomendo que você tenha o livro, tá? É da editora Cleófas, professor Felipe Aquino. Tem o manual de indulgências da capinha azul da Paulus? Tem, só tem um problema. Talvez a linguagem não esteja muito clara, e esse do professor Felipe Aquino, ele está baseado nesse livro azul do manual de indulgências, não está fugindo do magistério da igreja, da prática da igreja católica. Então, para você que é iniciante da coisa, você quer saber mais, comece com o livro do professor Felipe Aquino, porque o valor é próximo. E eu sei que comprar livro é difícil, né? Às vezes custa caro. Então, prefira você, iniciante, que não sabe ainda o que são as indulgências, mesmo que você já tenha experiência de indulgências. Eu mesmo aprendi mais com o professor Felipe Aquino do que com o manualzinho de indulgências que eu tenho também. Então, adquire esse livro, tá? Não estou ganhando nada com isso, né? Mas eu gostaria que vocês tivessem essa oportunidade de saber o que são, como praticar, onde vivem, o que comem, né? Por aí. Entendeu, né? Beleza. Então, volto a fazer o apelo, gente. Tem livros, eu sei que às vezes você quer aquele livro, por exemplo, tem alguns livros que são referência, tem que ter na sua biblioteca de católico, mesmo que você não goste de ler. Por exemplo, o Catecismo da Igreja Católica da capa amarela. Tá? Não adianta, é esse catecismo. Se você quiser outro catecismo, o catecismo antes do Concílio Vaticano II, tá? Esse é problema seu. O que prevalece? O catecismo atual. Então, o catecismo atual é o da capa amarela. Esse é essencial para você ter. Alguma coisa que fale de direito canônico, mas assim, só se você já tiver do intermediário do catecismo para diante, tá? Se não, fica só com o catecismo. O livrinho do que são as indulgências do professor Felipe Aquino. Não precisa ter o manual de indulgências ainda. Tenha que esse é uma mão na roda, porque você vai entender de onde que surgiram as indulgências, a polêmica das indulgências, né? Porque a gente aprende na escola o que deu o que foi o gatilho, o pivô
da Reforma Protestante? Foi a venda das indulgências. O termo lucrar indulgências é meio feio, mas é isso que a gente faz. Ou você lucra para você, ou você doa esse lucro para as almas do purgatório. Que, segundo Jesus Misericordioso, do Diário de Santa Faustina, são os tesouros que a Igreja Católica dá para quem ainda está no purgatório, tá? Então, esse livro, junto com o Catecismo, é essencial para você, para nós, tá? Se tiver algum... E que mais? O outro livrinho, mas esse é sazonal, é toda vez que você precisa comprar. Sempre é bom ter pelo menos um do Liturgia Diária, aquele livretinho para colocar no meio da Bíblia, que é em forma de calendário, tem as referências lá das leituras diárias das missas. Pode ser pela editora Ave Maria, pela editora Paulus e pela editora, acho que Santuário tem também. Existem por outras? Existem, mas assim, a que eu confio bastante, da editora Paulus e da Ave Maria. O da Ave Maria é meio difícil de ver, o da Paulus eu gosto porque é meio calendário, e agora nesse ano ele tem as corzinhas, por exemplo, do período quaresmal, tá roxinho. Quando é período pós, quer dizer, aí já Páscoa, aí fica branquinho, sabe? Então, quando é tempo comum, verdinho. Então isso aqui é muito legal, muito lúdico, ficou bem bacana, ficou melhor, sabe? Então, esse também você precisa ter, porque às vezes, por mais que você esteja no digital, é bom aprender no analógico também, tá? Então, são os livros, lógico, uma boa Bíblia, não falo uma, pelo menos duas. Ai, mas que exagero. Não, não é exagero. Duas. Com traduções diferentes. Por exemplo, eu tenho a Bíblia na linguagem de hoje, tem a Bíblia pastoral, não, eu tive, acabei doando. Porque a linguagem é diferente. Tenho da Ave Maria, tenho a de Jerusalém. Eu sou um pouco exagerada. Então, assim, Bíblia, quanto mais melhor, desde que você também não deixe lá pegando poeira, desde que você sempre abra, faça um estudo, marque e tal, tá? Então, Bíblia também é uma coisa importante ter, não diga que não tenha. Aí, os outros livros que vão compor a sua base, não é teológica, mas sua base de fé. Pode ser o Diário de Santa Faustina, pode ser o livro azul do Padre Gobi, pode ser o livro da beata Ana Caterina Emmerich, que é da Paixão de Cristo, que foi a base para o filme do Mel Gibson. Pode ser algo menos místico, pode ser, por exemplo, obras de Santa Catarina de Sena. Não, ela era mística também. Santa Teresa d'Ávila. Aí você foca num santo e vai, tá? É que eu comecei meio... Aí não dá, tem que focar. Focou, beleza. Porque é aquilo que vai servir de base. Até eu me sinto repetitiva, mas é aquilo que me motiva, por exemplo. Eu sempre falo do Diário de Santa Faustina. Eu tenho vários outros diários revelados e tal. Mas não adianta, gente. No final, eu sempre vou voltar no Diário de Santa Faustina. Teve uma época que eu falei do livro azul do Padre Gobi? Teve. É que esse mexeu muito comigo. Mas assim, talvez um dia eu voltarei a falar. Mas eu sinto sei lá, um ímpeto assim para falar de Jesus misericordioso revelado por Santa Faustina. Mas eu poderia estar falando de outros? Posso, se eu quiser. E se Deus assim permitir, se a graça de Deus permitir, achar por bem que eu sou uma boa divulgadora nessa parte, um dia falarei, né? Tem vários santos que nem são doutores ainda da igreja, que tem muitos escritos, né? Santa Edith Stein, Cardeal Newman, que é santo também, que esse eu tenho um carinho e de memória muito importante. Não tenho livros dele, mas são John Newman, Cardeal Newman. Acho que ele foi calvinista. Ele foi protestante histórico. Virou católico, foi rechaçado dentro de todos os meios possíveis, né? Porque imagina, ele deixou uma tradição familiar, foi para a Igreja Católica, chegou a cardeal, era desprezado ainda, mas deixou muitos escritos. E ele é considerado santo também pela linha protestante.
Olha como é que é a coisa, gente. Então ele tem duas datas para ser lembrado. Ele é lembrado dentro da linha protestante, a qual ele era da base familiar, e ele é lembrado como santo. Inclusive a data o dia que ele foi anunciado que ele era santo foi no dia de Santa Dulce também, Santa Dulce dos pobres. Então para mim foi o melhor domingo que eu já recebi a notícia, sabe? E fora que Cardeal Newman, já falei, repito, vou repetir se você não sabe, é, indiretamente ele serviu de base para os escritos e talvez para a formação do Sr. Tolkien, do Senhor dos Anéis, porque o secretário particular do Cardeal Newman foi tutor direto do Sr. Tolkien. Então é tudo tudo um entrelaçamento, né? Então para você ver que às vezes não é os filósofos podem dizer que é um pensamento filosófico, a base de educação. Pode ser, mas às vezes a graça de Deus também está embutida. Bom, por falar nisso, bom, eu não ia falar, mas por falar em Tolkien, infelizmente sofremos, quem gosta do Tolkien, é católico, sofre preconceito. Por quê? Porque querendo ou não, o Tolkien inaugura uma nova linhagem da literatura, a literatura de fantasia. Ele nunca ganhou o prêmio Nobel porque, fala a verdade, ele é um gênio incompreendido. Existe a possibilidade dele um dia ser venerável? Existe. Isso, na verdade, até a ala católica pede que o Tolkien suba um degrauzinho nesse lado da beatificação, da caminhada dos santos. Nunca que Tolkien vai virar santo, tá? Mas venerável, existe uma luta, existe um pessoal aí que batalha sobre isso, que eu li. Um dos filhos do Tolkien foi padre, mas infelizmente rolou aí um lance meio. Como é que eu vou explicar? Rolou um lance aí. Um caso, denúncia de pedofilia. Mas o Sr. Tolkien teve um filho padre. Mas o que eu queria dizer nem é sobre Tolkien, mas infelizmente respinga nele. O Tolkien ele era católico, apesar de ser casado com uma protestante histórica. Mas ele era católico, então existem elementos na obra do Tolkien que refletem algum pensamento católico, tá? Uma presença de Jesus no Retorno do Rei, uma presença dos pequeninos que conseguem burlar o mal, que são os hobbits, a presença feminina de Nossa Senhora em duas personagens, as únicas personagens femininas mais importantes do universo do Senhor dos Anéis, porque aí existe outro universo, né? Que aí parece que um canal de streaming vai fazer, que é a base dos anéis lá, do Silmarillion. Enfim, o que está acontecendo? Dia 15 agora. O que vai acontecer dia 15? Sexta-feira da Paixão. Você que gosta de cinema, presta bem atenção. Isso vale não para você, mas provavelmente para um amigo seu, para um filho seu, sobrinho seu, que está esperando ansiosamente por um filme da saga do Harry Potter. Tá? Tem um Away aí embutido e eu vi que a data de lançamento vai ser bem na Sexta-feira da Paixão. E qual que é o filme? Os Animais Fantásticos, que é um desdobramento da obra do Harry Potter. A senhora Rowling, aliás, o nome dela, J.K. Rowling, é baseado também meio que nessa do Tolkien, que é J.R.R. Tolkien, né? Ela fez essa abreviada justamente para ficar parecido com o universo Tolkien. Mas uma coisa é O Senhor dos Anéis, outra coisa é a saga Harry Potter. Então, o que vem depois, que dizem que se baseia em torno da obra do Tolkien, é que é nefasta. E não é só ela, tem vários. Então, primeira coisa, dia 15 de abril agora vai ser lançado um filme. Inclusive tem aquela atriz, a Maria Fernanda Cândido, participando do filme. Primeira atriz brasileira a estar assim num filme, um filme internacional. Agora tudo, só porque ela entrou agora e porque a Marquezine vai estrear um da Marvel. A da Marvel nem tô muito assim. Aí tá esse Away, né? Todo mundo quer ir pro internacional, né? Mas tem então a atriz brasileira tá nesse filme, então tá um Away aí nos bastidores. Então cuidado, gente. Já tá consagrado uma coisa. Então, um filme pagão, idólatra, ligado à feitiçaria mesmo. Toda a obra da Rowling lá, do universo do Harry Potter, ele tem elementos de magia, de bruxaria.
Então é muito complicado esse negócio, tá? Então são desde a década dos anos 2000 com esse negócio e o pessoal fica no auezinho, né? Outra coisa importante, não vi direito, mas eu estou ouvindo rumores de que vai ter carnaval na Semana Santa. Acho que é isso, né? Olha, eu só vou dizer o seguinte, como estamos nos finais dos tempos, tá? Não estou dizendo que o fim do mundo vai ser amanhã, mas o pessoal não aprendeu nada com a pandemia, não é verdade? Quem quiser fazer o carnaval, faça, mas a gente que não é do carnaval, rezemos bastante. Mas rezemos bastante mesmo, tá? Porque aí a conversão dos pecadores não é nem conversão, tem que dar umas pauladas. Tem que dar umas pauladas na cara do povo, né? Ai, que triste. Tem isso ainda. Então aguentemos isso ainda, tá? Então, gente, não confunda as coisas. Quando eu falo do Tolkien, é só o Sr. Tolkien, só ele. O que vem depois? Game of Thrones, Neil Gaiman. Neil Gaiman é um cara, hoje em dia também, ele é o do Nerd Cult, né? Neil Gaiman faz uns negócios meio esquisitos, assim, também, da parte da fantasia, vai meio pelo terror, umas coisas meio esquisitas. E aí a do Harry Potter, elas são desdobramentos de uma ideia literária, né, de uma forma de escrever que iniciou-se com Tolkien, mas não confunda as coisas, tá? Uma coisa é o Sr. Tolkien, outra coisa são as obras de desdobramento, que muitas vezes é tudo delírio mesmo, e muitas vezes ligado à magia negra, magia branca, feitiçaria, bruxaria. Ah, e para fechar esse pitaco esquisitíssimo, porque vocês sabem, né? Se não sabe, já deve saber. Vai ficar sabendo. Existe uma associação de ateus agnósticos, não tem? Que impediu que uma imagem de Nossa Senhora Aparecida fosse colocada lá no interior de São Paulo. Pois é. Isso é uma coisa. Agora, você sabia que existe uma sociedade Wicca? Quando fala Wicca, W-I-C-C-A, é das bruxas e bruxos. Segundo a sociedade. Aí você vai dizer, mas onde é que você viu? Pois é, no meu feed do Facebook. Porque eu sigo uma página, isso é do tempo antes da conversão e às vezes eu esqueço de descurtir, mas às vezes é bom que ainda eu esteja lá curtindo. É o canal, não sei se é Happiness, que tinha o Catraca Livre. Catraca Livre acho que eu não curti mais, mas tem um outro lá dessa mesma linha, Razões para Acreditar, Happiness, não sei o quê. E ele apareceu para mim falando que a Associação Wicca tem cadastrado 300 mil bruxos brasileiros. 300 mil pessoas querendo vender a alma pro demo. É essa a verdade, né? Então, às vezes são coisa meio esquisita, mas a gente precisa ficar atento, que o negócio tem crescido. E não precisa ver muita coisa. Às vezes na camiseta você vê o pentagrama rodeado com um círculo, aquilo é sinal de bruxaria, magia negra, né? Declaradamente sendo usado para a venda de marketing. A pessoa faz o marketing do símbolo satânico, ainda paga. Opa, até derrubei o professor Felipe aqui, oh, desculpa. Ainda paga para comprar esse tipo de camiseta, né? Então tem umas coisas assim que você vê que a pessoa se vende por tão pouquinho, por umas migalhas, por uns centavos, sei lá, por um míseros notinhas, né? Triste, muito triste. Bom, gente, vamos lá. Então, nesse dia de quinta-feira, vamos começar rezando aqui as orações e na sequência a liturgia da palavra, tá bom? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor, todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração para a comunhão espiritual de Santo Afonso Maria de Ligório. Meu Jesus, eu creio que estais presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesseis comigo. Uno-me convosco inteiramente. Não permitais que torne a separar-me de vós. Ó sumo bem e doce amor, meu, vulnerai e inflamai o meu coração a fim de que esteja abrasado em vosso amor para sempre. Amém. Oração para o Espírito Santo, aqui estamos. Aqui estamos, Divino Espírito Santo, aqui estamos detidos pela crueldade do pecado, mas especialmente reunidos em vosso nome. Vinde a nós, ficai conosco e dignai-vos entrar em nossos corações. Ensinai-nos o que devemos fazer e por onde caminhar. Mostrai-nos o que devemos executar, a fim de podermos, com vosso auxílio, agradar-vos em tudo. Só vós inspirais e levais a realizar nossos propósitos.
só vós que possuís com Deus Pai, seu Filho, um nome glorioso. Não permitais que sejamos perturbadores da justiça, vós que amais a equidade em tudo. Que a ignorância não nos arraste para o mal, não nos corrompa a acepção de pessoas ou de cargos, mas associai-nos a vós eficazmente pelo dom de vossa graça, para que sejamos um em vós e por nada nos desviemos da verdade. Unidos em vosso nome, conservemos em tudo a justiça com bondade, e assim nossas resoluções em nada se apartem de vós, e consigamos no futuro o prêmio eterno por todo o bem que fizermos. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A primeira leitura desta quinta-feira é Gênesis 17, versículos de 3 a 9. Naqueles dias Abraão prostrou-se com o rosto por terra, e Deus lhe disse: Eis a minha aliança contigo, tu serás pai de uma multidão de nações. Já não te chamarás Abrão, mas o teu nome será Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de nações. Farei crescer tua descendência infinitamente, farei nascer de ti nações e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti e teus descendentes para sempre. Uma aliança eterna para que eu seja teu Deus e o Deus de teus descendentes. A ti e aos teus descendentes darei a terra em que vives como estrangeiro, todo o país de Canaã como propriedade para sempre, e eu serei o Deus dos teus descendentes. Deus disse a Abraão: Guarda a minha aliança, tu e a minha descendência para sempre. Palavra do Senhor. Salmo de hoje é o 104, com o refrão: O Senhor te lembra sempre da aliança. Procurai o Senhor Deus e seu poder, buscai constantemente a sua face. Lembrai as maravilhas que ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. O Senhor se lembra sempre da aliança. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor é nosso Deus, vigoram suas leis em toda a terra. O Senhor se lembra sempre da aliança. Ele sempre se recorda da aliança promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. O Senhor se lembra sempre da aliança. Evangelho de hoje, João 8, versículos 51 a 59. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso é maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretende ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. O vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, ele o viu e alegrou-se. Os judeus então disseram: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e vamos lembrar o evangelho desse quinto domingo da quaresma, dia 3 de abril. João 8, versículos de 1 a 11, quando tentaram apedrejar uma adúltera na frente de Jesus. Tá? Gente, desejo a todos um ótimo mesmo dia para vocês. Fiquem em paz, na paz de Cristo.